queridos irmãos e irmãs que nos dão a alegria de participarem conosco dessa série de reflexões que fazemos a respeito da importância da educação cristã para o discipulado. Hoje nós estaremos abordando sobre a participação das igrejas, e em particular da Igreja Metodista, nesse processo. Eu acho que é importante também conhecermos um pouco da história, e nesse contexto nós convidamos a todos vocês que estão ao alcance, que estão linkados nesse momento, a que reflitam conosco sobre esses aspectos que envolvem a história da igreja e a participação importantíssima da igreja, não só no contexto da elaboração do pensamento cristão, da ampliação desse pensamento, mas também na própria participação da igreja no contexto mundial, a sua importância mundialmente falando, quando ela se envolve com a educação cristã, quando ela se envolve com a educação secular, né? A palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ao longo desses dias que temos realizado essa reflexão, nós tivemos a oportunidade de falar a respeito da educação cristã, o seu contexto, né, a etimologia da palavra, a abrangência dessa palavra, a importância de nós termos a educação cristã sendo trabalhada nas igrejas, né, os objetivos da educação cristã. Nós vimos também que a educação cristã ela é fundamentada nas Escrituras Sagradas. E isso nos inspira, né, a buscar nesse contexto de descobertas ou de redescobertas, a buscarmos também, né, o fundamento bíblico da educação cristã. E nós percebemos que ela é sustentada, né, a sustentação da educação cristã, a sustentação do ensino na Bíblia é dada pelo Espírito Santo. Então isso aí nos conforta, nós percebemos que desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, a preocupação de Deus com a educação, com o ensino, né? Lá em Deuteronômio nós vimos que ele recomenda ao povo, né, nos dias de Moisés, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando levantar. Lá em Deuteronômio 6 e 7 nós lemos essa passagem, né? Nos dias do Novo Testamento, nós vamos perceber no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, que todos os dias no templo e nas casas, os discípulos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então é muito importante nós considerarmos essas prerrogativas, né, esses princípios que norteiam o ensino na igreja, né? E claro e evidente que, aproveitando a orientação que o apóstolo Paulo dá ao seu discípulo Timóteo, e mostrando, né, o valor da Escritura, primeiro pelo fato da sua inspiração. Ela é inspirada por Deus. Ora, se ela é inspirada por Deus, ela é útil para os homens. E se ela é útil para os homens, ela é útil para quê? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Perceba que não é só abrir a Bíblia e ler, mas você precisa entender, você precisa absorver das Escrituras aquilo que ela traz de útil para nós, aquilo e naqueles pontos onde nós somos corrigidos, onde ela nos traz a correção das atitudes, das palavras, né?
a importância da instrução na justiça, nós tomarmos conhecimento de todos os aspectos que envolvem o dia a dia humano, né? O dia a dia social, a rotina diária das pessoas, o seu relacionamento uns com os outros em família e extra-família, no trabalho, nas escolas. Como é que está o relacionamento das pessoas? Né? Como é que nós estamos interagindo umas com as outras? Então é muito importante nós percebermos que isso tudo nós podemos extrair da Bíblia. Há na Bíblia exemplos incontáveis a respeito desses assuntos. E por que o povo de Deus se isola? Por que o povo de Deus se fecha? Por que o povo de Deus, ao invés de se abrir, né, e dar o bom exemplo desse relacionamento, o povo de Deus parece que está acuado? O que nós temos presenciado nesses últimos dias é estarrecedor em relação a essa polêmica que está surgindo aí em torno da pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos que agora qualquer pessoa, qualquer cantor, qualquer artista pode abrir a boca e falar impropérios e menosprezar a pessoa de Cristo. Eu fico estarrecido de ver que até agora não houve nenhuma reação por parte das autoridades da igreja, aqueles que podem e que têm voz e que podem lançar um manifesto contrário a esses grupos que se formam para combater de forma terrível a fé cristã. Não temos nada contra outros grupos, outras religiões, não temos nada contra os grupos LGBT, não temos nada contra, sabe, os grupos de religião afro-brasileira. Não, pelo contrário. Nós, como igreja, nós abraçamos a todos. Mas queremos, da mesma forma como eles pedem respeito, como eles pedem dignidade, como eles clamam por liberdade, nós queremos também ter o direito de usufruir da nossa liberdade, de falar abertamente de Jesus, de anunciar o Evangelho às pessoas. E nós queremos que os nossos valores sejam respeitados, com certeza. Nós queremos que o nosso Cristo seja respeitado, porque dele vem todo o ensino que nós extraímos. Ele é o Verbo de Deus, ele é o próprio Deus. Então, conhecer as Escrituras, estudar a palavra de Deus, nos dá a base, não para entrarmos em conflitos, não para nos degladiarmos em praça pública ou pelos canais de mídia, não para isso, pelo contrário, mas para estreitarmos os laços, para sermos mais humanos no trato com as pessoas. Às vezes as pessoas entendem como desumanidade algumas ações como estupro, como latrocínio, como infanticídio, feminicídio. São atos de violência, mas a violência também acontece com palavras. O ódio também pode ser expresso através de gestos. E é o que nós temos presenciado nesses últimos dias. Um verdadeiro assinte à fé cristã. Eu queria conclamar o povo de Deus a orarmos por essas pessoas, a orarmos para que haja realmente um só rebanho e um só pastor, para que a palavra de Deus se cumpra na integralidade, não só na nossa vida, mas na vida de todos aqueles que são amados por Deus, porque Deus ama a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus não é direcionado apenas para uma pessoa. O amor de Deus não é direcionado apenas para um grupo. Não. O amor de Deus é destinado a todos. A graça de Deus, ela é maravilhosa, porque ela alcança a todos, independentemente de condição social, independentemente da cor da pele, independentemente do credo.
Então, queridos, é muito importante que nós, à luz do estudo, à luz da educação cristã, nós possamos descobrir também esses elementos, esses instrumentos, estes veículos que são facilitadores de um relacionamento saudável. Paulo, certa vez, pregando lá no Areópago, ele elogiou a religiosidade dos gregos. Havia naquele lugar a representatividade de todas as divindades conhecidas pelos gregos. E Paulo elogiou a todas elas e disse: olha, eu admiro muito a religiosidade de vocês. E eles perguntaram a Paulo: mas sim, tu, qual é o Deus que tu serves? Qual é o Deus que te inspira? E Paulo então se dirige a um local onde havia uma coluna e um altar dedicado ao Deus desconhecido. E ele diz: olha, esse é o Deus que eu sirvo, o Deus desconhecido. Mas ele era desconhecido dos gregos. Ele era desconhecido daquele povo porque era um povo extremamente místico e que cultuava no seu panteão os deuses cuja havia a história, a mitologia presente no dia a dia do povo. Mas eles também cultuavam, ou pelo menos homenageavam, a um Deus desconhecido, a um Deus que eles não conheciam. Então é esse Deus que Paulo serve. É desse Deus que Paulo dá testemunho. É desse Deus que Paulo fala. E é por esse Deus que ele vai dedicar toda a sua vida, toda a sua trajetória. Aí você diz assim: ah, pastor, mas foi naqueles dias de Paulo. Eu quero dizer a você que não foi só nos dias de Paulo. Esse Deus está disponível também nos dias de hoje. Esse Deus desconhecido de muitos, que tem servido de chacota para muitos, ele está disponível, ele está acessível ainda hoje. Ele está acessível ainda hoje a todos aqueles que se dispuserem a aceitá-lo no seu coração, aqueles que se dispuserem a segui-lo, a obedecê-lo, a conhecê-lo através do estudo das Escrituras Sagradas. As igrejas, desde os primórdios, a Igreja Católica, as igrejas da Reforma, as igrejas protestantes, elas se empenham no ensino, na divulgação desse Cristo. E nós percebemos que uma das razões da vitalidade do cristianismo, não só o cristianismo pregado pelos católicos, mas também pela Igreja Reformada na Europa e no Novo Mundo, a vitalidade, o crescimento dessas igrejas na Europa e no Novo Mundo se deve ao valor dado à educação cristã. E junto com esse grupo, e nesse bojo, e no contexto dessa preocupação, a Igreja Metodista também se insere. E a Igreja Metodista, ela foi pioneira da educação, tanto na Inglaterra como nos demais países por ele alcançado. Quer dizer, por ele o metodismo. Um movimento criado por João Wesley e um grupo de jovens no século XVIII, na Inglaterra. Um movimento que mudou a história da Inglaterra. E um dos instrumentos principais usados por Wesley e por seus amigos do Clube Santo foi a educação. A educação cristã era voltada para a educação religiosa. E a educação religiosa era transmitida
aos membros do movimento metodista. Também, a igreja metodista, ou o movimento metodista nos seus primórdios, dava atenção à educação secular. E é a partir daí que esse movimento vai ganhar corpo, vai ganhar uma cara nova. E paralelo a isso surge um movimento, né, uma organização fundada por Robert Hicks em 1780, chamada Escola Dominical. Somente no dia 3 de novembro de 1783 é que foi considerado o dia da Escola Dominical como movimento. Ela foi reconhecida e foi dedicada essa data à comemoração do dia da Escola Dominical. Os maiores vultos da igreja se convenceram bem cedo do grande alcance da obra de Hicks. John Wesley teve uma visão clara do futuro da Escola Dominical, tornando esta organização parte integrante do metodismo. Dentre as igrejas, a Igreja Metodista foi a pioneira da obra de educação religiosa. Todo o serviço prestado era de forma voluntária, né? O programa de educação ministerial também não foi negligenciado, principalmente durante o século XIX. No final deste século, o metodismo atingiu a posição de igreja nacional, estando preparado para exercer o seu papel como força moral e religiosa em todas as camadas sociais da Inglaterra. Na América do Norte, a Igreja Metodista se atrasou muito na educação dos seus ministros, porque eles julgavam desnecessário e achavam que apenas o pregador tinha que falar alto, tinha que fazer barulho. Percebam? O equívoco. Mas graças a Deus, esse equívoco foi sanado e a igreja passou a investir na instrução dos seus membros e na formação dos seus obreiros. As mudanças foram altamente positivas, pois a igreja cresceu muito, ampliando também a sua visão missionária. E o resultado disso ainda se percebe em nossos dias, através das diversas instituições de ensino metodista, dentre as quais nós destacamos a Universidade de Duke, Emory, Boston University e Ohio, entre outras. Então perceba a importância e a participação da igreja num contexto amplo, diverso nos Estados Unidos da América. E o metodismo brasileiro, que é filho do metodismo americano, também traz, através dos seus missionários, né, aqueles que chegaram ao Brasil para iniciar o trabalho metodista, traz esse legado. E aqui no Brasil também criaram-se várias instituições de ensino, como academias, seminários, universidades, escolas profissionalizantes, tudo isso sob a direção do Espírito Santo, tudo isso sob a orientação da igreja. Então, é muito importante, como metodista, que nós reconheçamos, né, e valorizemos o estudo da Palavra de Deus. E desde o início, nós colocamos a educação cristã como uma das nossas prioridades. A escola dominical e o discipulado hoje se configuram como os principais instrumentos de ensino da Palavra de Deus. E também na formação dos discípulos. Não existe discipulado se não houver ensino. O discipulado só se estrutura através do ensino. Ele só será consolidado através do ensino.
Olha o que acontece lá em Atos 11, 26. Nós extraímos o seguinte: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então é o ensino da palavra. É o ensino que vai dizer quem nós somos. Se eu falo do mal, se eu ensino coisas ruins, claro e evidente que eu vou ser conhecido como uma pessoa má, como uma pessoa ruim. Se eu ensino os valores de um líder famoso pelas suas maldades, vão me chamar de nazista, vão me chamar de marxista ou de maoísta ou de castrista. Mas se eu falo de Jesus, se eu falo do Cristo, com certeza eles vão me chamar de cristão. E é isso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos ser conhecidos pelo nome de Jesus. Jesus diz: olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então é importante que nós, como cristãos, independentemente da cor da sua bandeira denominacional, é importante que nós, como seres humanos, independentemente da cor da sua bandeira religiosa, que nós estejamos abertos ao novo, abertos àquilo que vai produzir em nós esperança, abertos para tudo aquilo que vai produzir em nós uma novidade de vida, e de vida plena, com qualidade. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus possa, através do seu Espírito Santo, ampliar na nossa mente, no nosso coração, o sentido de cada palavra que foi colocada nessa reflexão. Em nome de Jesus, eu te convido a orar comigo agora, neste momento em que nós estamos preocupados com tantos acontecimentos. Nós estamos à véspera de uma realização de uma eleição para presidente, para governador, para senadores, para deputados federais e deputados estaduais. É o destino de uma nação sendo decidido nas urnas pela alegria do povo participar desse processo. Mas é preciso que o povo esteja muito consciente. É preciso que o povo esteja muito sensível aos verdadeiros valores que vão produzir vida e vida com abundância. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos por mais uma oportunidade que tu nos dás de buscar, através do estudo da tua palavra, através das considerações da história da igreja, mesmo de forma muito rápida, muito en passant, mas tu nos dás o privilégio de termos contato com essas coisas, para que nós possamos perceber o legado que recebemos daqueles que nos antecederam, desde os dias de Pedro, João e Tiago, Paulo, Martim Lutero, Calvino, João Wesley e tantos outros homens e mulheres que dedicaram a sua vida à tarefa da evangelização. Sabemos que tu estás conosco, Senhor, porque a tua palavra nos afirma isso. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, Senhor, nós entregamos a ti. Nós colocamos nas tuas mãos a nossa confiança, a nossa fé, meu Deus, de que dias melhores virão para o Brasil e para os brasileiros. E que a tua igreja, Senhor, continuará pujante, que a tua igreja continuará militando em nome
da vida, e da vida com abundância. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que tu abençoes todas as pessoas, todos aqueles que vierem a ter conhecimento dessa reflexão através desse vídeo, meu Deus, que cada família, que cada lar possa ser abençoado, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda o nosso dia, abençoa as nossas atividades, nos livra de todo o mal, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Bom dia a todos, fiquem na paz e com a paz do Senhor. Amém.